Esquece esse termo, direita e esquerda. Eu acho que isso é uma crítica que eu estou fazendo para a imprensa. A imprensa colocou isso tão forte, eu acho que se colocar uma criança de 3, 4, 5, 6 anos vai falar isso. Eu acho que tinha que ser uma palavra banida. Não vamos proibir ninguém de falar, mas é um conselho. Eu penso que as pessoas têm que prezar pelo bom senso. Uma pessoa matou a outra e vier te procurar, sendo que ela é culpada. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E eu tô mais um episódio feliz demais, porque eu tenho você aqui comigo. Você é o meu convidado especial, meu telespectador. Porque sem você, nada disso ia acontecer. Não teria podcast, não teria entrevista, não teria nenhuma rede social. E tudo isso está acontecendo graças a você, meu telespectador. Gente, antes de apresentar o meu convidado especial, eu vi que vocês viram um trecho aí da entrevista e já estão curiosos, né? Já para saber como que foi esse episódio. Mas calma aí que você já vai... já vou apresentar meu convidado, mas antes eu preciso te dizer que você venha se inscrever no meu canal. Se inscreva aqui no Trendcast, a tendência do momento. Se inscreva, ativa o sininho, comenta bastante. Mas comenta muito e compartilha muito. Compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir. Nos siga nas redes sociais também, Trendcast Oficial no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Mas vamos ao que interessa. Antes de apresentar ele, eu quero dizer que hoje é um dia muito especial, né, que ele faz mais um ano de vida, né? É aniversário dele. Ele é advogado empresarial, civil e criminal e tem a experiência na área jurídica desde 1991 e hoje também é o dia do seu aniversário. Eu já quero lhe desejar feliz aniversário, Dr. Mauro, e seja bem-vindo. Obrigado pelo nosso convite, por aceitar o nosso convite. Uma salva de palmas de todo mundo que está aqui. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns. Eu que fico muito feliz, muito grato, muito agradecido por esse convite. No dia do meu aniversário, começamos um novo ciclo de vida, né? Um ciclo maravilhoso. Vou aproveitar já de saída falando que hoje estou inaugurando Ramos de Almeida Advogados, o nosso Instagram, que não tínhamos, e também estamos começando hoje o nosso LinkedIn. Hoje o mundo, não desrespeitando os mais antigos, que nem eu, mas é dos jovens. Hoje os jovens estão assim, espetaculares. O pessoal de 12 a 22 anos, eles estão dominando a tecnologia. É verdade, hoje em dia, esses dias eu vi uma criança de 8 anos de idade mexendo no iPhone. E sabe mexer, viu? Sim. Se duvidar, sabe mexer mais que a gente. É verdade, é verdade, é verdade. Doutor, mais uma vez, eu costumo dizer que é de grande valia um convidado vir para cá, porque acontece tantas coisas no dia e você tirar um tempo, né, para estar trazendo conteúdos para nós aqui, para o meu telespectador que nos assiste, é de grande valia. Então, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar esse podcast fazendo a pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados. Quem é o Dr. Mauro? Quantos anos tem? Aonde nasceu? Você poderia falar um pouquinho desde o começo de sua vida? Claro. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu nasci no Hospital Nossa Senhora da Penha. Se Deus quiser, ele vai ser reinaugurado. Vamos torcer por isso. No bairro da Penha. Tenho muito orgulho de ser paulistano, da Zona Leste, perto do Corinthians, né, como se fala, quem não é de São Paulo, ou até quem não é do Brasil. Filho de professora e farmacêutico, Miguel Pinto de Almeida, meu falecido pai, minha mãe amada, Maria Flora Ramos de Almeida, uma grande professora por muitos anos do estado, do SESI, e completou agora 86 anos com uma festa divina. Irmão de Fabiana, também minha irmã é maravilhosa, é madrinha da minha filha.
minha irmã sem palavras. A minha irmã é um presente de Deus que a gente tem na Terra. Até meu sono de falar. Nossa, que legal. Percebo que o senhor tem um carinho especial pela sua irmã, né? Com certeza, de todo o coração, toda a gratidão. Tenho uma família linda, maravilhosa. Tenho a Maria Luísa no meu coração, tenho a Maria Eduarda, tenho a Ivani, tenho o Chaui, que é meu cunhado, e meu querido irmão Marco Antônio, que mora em Sorocaba. Cresci no bairro Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo. Na minha época ainda a rua era de terra, os portões não se trancavam, não dá nem para acreditar, né? E a gente criado solto, não tinha violência, não tinha preocupação. Minha mãe conta que quando tinha 7, 8 anos de idade, pegava trem sozinha. Isso eu estou falando há 80 anos atrás, quase, 77, 78 anos atrás. Então, o fator violência não existia. Hoje a tecnologia é muito bom, mas é terrível o fator violência. Eu, na profissão, comecei a advogar muito novo, advoguei para empresas grandes, a primeira fábrica de borracha do Brasil, Elastic do Brasil, advoguei em empresas aéreas, advoguei em sindicatos. Hoje eu tenho um querido amigo, o doutor Erivan, falei com ele ontem, hoje, vai tomar posse, tomou posse sábado, anteontem, do sindicato Citramar, é o sindicato mais antigo do Brasil. E se juntado, somado ao tempo de associação, passa dos 400 anos. Sim. Vale a pena alguém pesquisar, alguém falar. Fica o convite, temos os estudos lá de televisão também, para um dia ser o entrevistado, não sou eu que entrevisto, nós temos também uma equipe bacana lá. Que legal. E no decorrer da minha profissão, me afirmei muito na área criminal. Hoje faço tribunal do júri, faço tribunais superiores, faço sustentação oral, já um segundo patamar de uma advocacia um pouco mais diferente, especializada. Eu tenho um time maravilhoso, até o pessoal está aqui na área empresarial. Você que precisa de qualquer conselho, de qualquer orientação técnica, profissional na área empresarial, nós temos um time qualificadíssimo aqui na Vila Olímpia. Top, doutor. Eu tenho algumas perguntas até polêmicas, né, dessa área criminal. Só que antes de entrar nas perguntas sobre advocacia, enfim, eu preciso saber, e o meu telespectador também, o porquê o senhor se tornou advogado. Eu cresci numa farmácia desde os meus 5 anos de idade, na Zona Leste, meu pai é farmacêutico. Eu fiz colégio técnico de eletrônica, na época o melhor colégio do estado de São Paulo, ET Getúlio Vargas, que fica no Ipiranga. Aí quando eu me formei em técnico eletrônico, trabalhei 1 ano numa empresa da França, Photomy do Brasil, que tirava aquelas fotos instantâneas, que você põe uma ficha para tirar uma foto. Sim. Hoje as crianças tiram foto até da parede, né? O custo é zero. Aí eu residia no Itaim Paulista e eu sempre admirei o estilo de um advogado, a conduta, a educação, o respeito. Pode ver que até os pastores, os advogados se confundem pela maneira de se vestir, a maneira de se postar. Então, eu sempre admirei muito uma carreira jurídica, mas extremamente muito. Eu advogo pelo coração. Diz que eu não trabalho. Quando você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta, você nunca trabalha. Então, eu nunca trabalhei como advogado, porque eu amo a profissão. E é verdade que o início, eu sei que todo início de alguma carreira é muito difícil, né? Extremamente. Mas como que foi o seu início como advogado? Eu tenho um amigo, ele brinca comigo, meu primeiro cartão de visita estava escrito em cima do Banco do Brasil, era o ponto de referência. Hoje se passaram 33, 34 anos, graças a Deus meu cartão de visita hoje é bem elegante, eu consegui um espaço no mercado de trabalho. Eu fiquei muito triste com uma matéria de um curso que eu estou fazendo, que dizem que 1% só dos advogados conseguiram batalhar, vencer e estão ganhando mais que R$3.000. Agora, mas isso daí, 1% só dos advogados. Quantos advogados nós temos hoje no Brasil? Muito. Hoje média. eu estou inscrito na cidade de Suzano,
numa cidade de 400 mil habitantes, existe quase 2 mil advogados. É muito. Hoje o Brasil é o segundo maior país em número de advogados do planeta. Em número de faculdade é o número 1. O que mais forma advogados hoje no mundo é o Brasil. Só que o tanto de advogado que tem supre a necessidade de tantas causas que aparecem? O que acontece? Há uma divergência entre a quantidade de advogados. Hoje são muitos. A concorrência está muito grande, então a maioria não consegue se posicionar no mercado. Infelizmente, quem já não tem um pai, um avô, uma vida correlacionada no mundo jurídico, não consegue geralmente vencer. Eu sou uma exceção. Eu não tenho nenhum parente advogado, nem pai, nem tio, nem filho, nem irmãos, nenhum parceiro, nenhum parente de terceiro grau eu tenho. Então eu construí uma carreira sozinha. Eu me sinto muito honrado hoje fazer parte no estatuto da nossa querida Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Eu me sinto demais honrado com isso. Hoje eu estou como tesoureiro estatutário e diretor financeiro. Breve teremos uma reinauguração no espaço que nós temos no Fórum da Barra Funda, que é assim conhecido, né? O nosso Fórum Criminal. E fica o convite para o dia do evento. Ok. Então, nós estaremos lá, todo Trendcast. E finalizando a parte com relação aos advogados, a quantidade, hoje uma OAB, a minha é número 133 mil. Na minha época que eu me formei, o pessoal era 120 mil. Hoje nós estamos quase em 600 mil. Isso, estado de São Paulo. Então, existe 600, só no estado de São Paulo, existe 600 mil advogados, advogados mesmo. Isso, né? Então, inscritos na OAB. Na OAB. Fora a parte que são bacharéis de direitos, acadêmicos, estagiários. Eu queria mandar até um abraço para o grande, ilustre professor Hermes. Minha saudação, hoje é um grande líder, nosso grande mentor. Ele é presidente da FADESP. Eu tenho muita vontade de trazer ele aqui. Será dado o recado. O Dr. Hermes é presidente da FADESP Nacional, Federação Nacional dos Advogados, Estagiários, Bacharéis e Estudantes de Direito. E eu fui convidado a direcionar o núcleo do Alto Tietê. E a gente acomodando as agendas, nós temos esse projeto encaminhado. Agora, doutor, uma curiosidade. O senhor já é advogado há quanto tempo? 33 anos. Comecei em 91 para 92. Eu passei no primeiro concurso da OAB em 93. Mas eu já, na minha época, o estagiário podia fazer audiência. Na minha época, existiam juízes classistas, que hoje não existem mais. Vamos colocar assim, 33 anos, o senhor falou? Isso. Vamos colocar assim, qual que é a maior diferença da advocacia de 15 anos atrás para agora? O digital. Hoje, antigamente, nós carregamos pastas de processos, pilhas de papéis, armários, todos os escritórios eram lotados de papéis. Hoje não se tem um único papel. Hoje é tudo digital, todo o processo é digital. Uma dificuldade que nós tínhamos era distribuir uma ação, distribuir ao termo novo de uma peça inicial. Em Campinas, teria que ir pegar o carro, o ônibus, um transporte até Campinas fisicamente. Hoje nós podemos trabalhar na Bahia, a gente protocola por um e-mail. Então hoje a amplitude de trabalho é muito grande. Outro dia eu fiz uma audiência, o juiz no final perguntou para minha cliente: a senhora está na Holanda agora? Ah, estou na Holanda. Quer dizer, que então, legal, né? Essa pessoa nunca participaria de uma audiência no Brasil. Ainda mais de testemunha, uma audiência simples, a pessoa não pegaria um avião e atravessaria o oceano para vir para cá. Então hoje existe muita facilidade. A área policial federal, eu só dou parabéns para a federal, eles atendem hoje tudo por virtual. Todo atendimento, balcão virtual, e-mail, link, ligam, é um atendimento bacana. Outro dia eu estava no escritório, doutor Mauro, do gabinete de um juiz federal, queria falar comigo que ia começar uma audiência. Eu pedi um despacho. Quer dizer, então, nunca imaginei na vida que um juiz ligaria para um advogado, inverteria essa ordem que geralmente nós ficávamos aguardando 1 hora, 2 para ser atendido. Forte isso. Agora, eu acredito que o senhor, mais que todos que estão aqui, acredita na lei. Muito.
Acredito demasiadamente na lei. A lei está aí para ser cumprida por todos. Sim. Aí vamos lá, para mim fazer a pergunta. O senhor, tenho certeza que o senhor acredita na lei, e eu acredito que o senhor é até apaixonado pela lei por ser advogado, né? Porque ser advogado não é uma tarefa fácil, né? Acredito. Mas olhando para o Brasil recentemente e vendo todas as coisas que estão acontecendo nos nossos até poderes, né, que temos no Brasil, e olhando tudo que está acontecendo, o que passa pela sua cabeça vendo que existe tantas coisas que estão fora da lei e parece que o homem não quer consertar isso, é meu ponto de vista, porque para nós que somos cidadãos, né, muitas vezes parece que as pessoas que estão no poder não querem consertar, ou não sei, não têm capacidade para consertar, mas o que aparenta mais é que não querem, de alguma forma, querem se beneficiar. E o senhor que acredita na lei, é advogado, o que o senhor pensa sobre isso? O problema é mais estrutural, é evolução. Vou dar um exemplo. O nosso Código Penal vem do tempo de Napoleão. Armas modernas que nem a taser nem existe no nosso Código Penal. Eu penso que o Código Penal teria que ser reformulado de uma maneira sábia, acompanhando a Constituição de 88 e regulamentando tudo pela Constituição. Então, o que acontece? Essa situação que acontece estruturalmente já vem de muitos anos, com relação a delitos que acontecem, com relação processual. Existe muita coisa assim, como se diz, precisa ser modernizada. Não existe regulamentação para mídia. Eu penso que a mídia tem que ser livre. A pessoa pode fazer tudo. Se ela mentir, fez um fake news, tem que ser processada e condenada. Pronto. A gente pode fazer tudo na vida. Se você fizer uma coisa que está tipificado, você vai ser punido por aquilo. Então, uma censura prévia que já existiu no Brasil não pode voltar. Eu acredito que nenhum brasileiro em sã consciência vai permitir restrições à mídia. Eu penso que a mídia ela é um pilar da democracia. Se você não tiver a mídia totalmente livre, é fácil. Deixa a mídia fazer o que quiser. A gente pode fazer o que quiser. Se a pessoa comprar uma faca, atirar em alguém, uma pedra, brigar, xingar, você vai ser responsável por isso. Então, você não pode sair de casa com a boca fechada, amordaçada. Você tem que falar o que você quiser, só que seja responsável pelos seus atos. Hoje, se eu ofender alguém por aqui, eu vou ser processado porque ofendi alguém corretamente. Então, o que acontece? A mídia, eu pleiteio, junto à Constituição Federal, ela seja totalmente livre. Isso pode ser feito por deputados, no Congresso Nacional, por senadores, sancionada por um belo presidente da República que vista a camisa da democracia. Aí você entrou num ponto que é um problema. Porque assim, nós tivemos até, eu não sei qual que é a sua opinião sobre o candidato que foi candidato a prefeito, o Pablo Marçal. Sim. Não sei qual que é a sua opinião, mas assim, a pergunta é essa: o que o senhor acha, o que o senhor achou sobre a censura em cima das redes sociais dele? Foi certo, não foi, no seu ponto de vista? Eu entendo que qualquer palavra dita como censura está errado. Independente se é o Pablo, se é o Pedro, então se isso é o não Antônio. Foi censura? Eu entendo assim, todo mundo tem o direito de falar tudo. Tá. Os deputados, os senadores, o cidadão comum, você, eu, temos o direito. Isso é a liberdade do nosso país. A liberdade é incondicional no nosso país. Todos temos o direito de falar tudo, desde que não ofenda alguém. E você tem o direito de falar tudo, até ofender alguém, olha só, hein? E ser responsabilizado por isso. Então, se você ofender alguém, você tem esse direito. Só que você vai ser punido naquilo que você ofendeu a pessoa, ou uma fake news. Eu entendo que hoje os órgãos de controle têm que controlar a situação de pornografia, de mau conduta, de incentivo à imoralidade. Eu penso que o Brasil é um país democrático, é um país livre, é um país rico. Eu converso com meus amigos,
podem fazer o que for, o país nunca vai quebrar, é muito rico. Podem fazer o que for, o país é uma democracia e nunca vai mudar de ser uma democracia. O grande platô do mundo é o capitalismo, nunca vai ser um comunismo. Eu vejo o comunismo no mundo como assim o sinônimo de pobreza. Isso não é a minha opinião. Qualquer pessoa que estudar vai conseguir entender que o comunismo é sinônimo de pobreza. Se você vê os carros de Cuba, os embargos, o capital liberal também é difícil. Hoje, a mão de obra está muito difícil, por muito apoio do governo. Eu penso que o governo tem que fazer alguma estrutura mais radical na base. E eu sou contra totalmente quando se fala de direita ou de esquerda. Totalmente contra. Eu acho que o brasileiro é brasileiro. Não tem que ter essa separação racial. Minha mãe é morena, meu pai é extremamente branco, e eu sou uma pessoa, então, o quê? Então, eu penso que o Brasil é uma união de povos, ninguém é melhor que ninguém. Eu penso que aqui o japonês é brasileiro, o chinês que nasceu aqui é brasileiro, eu sou brasileiro, todo mundo é brasileiro. E quando tem união e fé, o país se desenvolve. Então, eu gostaria muito que o próximo presidente da República tivesse essa bandeira, união, fora partidária, união, benefício. Todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem fome, todo mundo tem problema. Então, o que falta no Brasil, eu penso assim, são gestores mais qualificados. Sim. Quando você fala assim do Pablo Marçal, eu não o conheço pessoalmente, mas eu gostaria de ter um papo com ele. Por quê? Se ele está na mídia, alguma coisa diferente ele fez. Alguma coisa ele fez. Eu vi ele no Sul se promovendo com as atitudes lá, mas ajudou. De repente, eu estando aqui, alguém pode interpretar que eu estou me promovendo. O que acontece? O pensamento da pessoa é livre, elas têm que achar o que quiser. O pensamento é livre, a voz é livre, a imprensa é livre. Eu penso que quanto mais liberdade de imprensa, mais a democracia está forte. Na faculdade a gente aprende que quanto mais forte as instituições, garante a democracia. Um Ministério Público atuante, verdadeiro, garante a democracia. Eu sou fã do Ministério Público. Eu adoro a justiça. A advocacia, estamos forte na Crimesp. A OAB, eu penso que ela tem que ter mais presença nos atos. Qualquer ato. Um ato de governo. E eu queria que a imprensa, eu faça um pedido, esqueça esse termo direita e esquerda. Eu acho que isso é uma crítica que eu estou fazendo para a imprensa. A imprensa colocou isso tão forte, eu acho que se colocar uma criança de 3, 4, 5, 6 anos vai falar isso. Eu acho que tinha que ser uma palavra banida. Então, não vamos proibir ninguém de falar, mas é um conselho. Eu penso que as pessoas têm que prezar pelo bom senso. Agora, doutor, o senhor acredita que nós estamos vivendo 100% numa democracia aqui no Brasil? O Estado é democrático. As atitudes não democráticas são isoladas. Vamos falar, por exemplo, assim, do cargo mais alto do Poder Executivo, da Presidência da República. Eu penso que o presidente, ele pode ter condutas igual quando eu era pequeno, eu via. Eles tinham um porta-voz, uma pessoa técnica para lidar com a palavra, com o povo. O presidente não falava quando eu era criança. Ele tinha eu lembro que parecia assim, um porta-voz da Presidência da República. Eu penso que falta isso nesse governo Lula, faltou isso no governo Bolsonaro, faltou isso no governo Dilma, no governo Fernando Henrique. Eu penso que eu sou profissional do direito, eu não posso fazer uma cirurgia dentária. Eu penso que o executivo ele tem que administrar, ele não tem que dar entrevista. O executivo tem que contratar o melhor repórter, o melhor jornalista, o melhor editor, ter uma equipe para ser o que? A pauta da Presidência da República hoje é isso. Igual a TV Senado, igual a TV Câmara, igual a TV dos deputados. Quer dizer, então, falta um profissional. Eu adoraria que o nosso ilustríssimo presidente Lula tivesse um porta-voz da Presidência da República, um Cid Moreira, que soubesse impor o tom de voz, falar com elegância, até uma tragédia, mas valorizar o ser humano, pontuar as coisas que realmente tem que ter, recriminar qualquer palavra que seja de baixo calão, de todos os presidentes, dos últimos 6 presidentes. Então, isso é um comentário totalmente apartidário.
Eu sinto falta de um porta-voz da presidência. E isso se estende também aos estados. Aqui, estado eu não acompanho muito, a gente tem mais um foco na presidência da República. Eu penso que cada departamento tinha que ter. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem coisas boas. Então tinha que ter um porta-voz do ministro da Saúde, um cara formado em jornalismo, um cara com carreira de 20 anos fazendo aquilo, ele vai comunicar direito com o povo, falar, olha, hoje nós temos um programa de SUS nacional. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, por que não monta um SUS nacional? O que é um SUS nacional de telemedicina? Imagina você ter um prédio em Brasília lá com 3, 4, 5 mil médicos, 24 horas por dia, dando consulta, custo zero, para o Brasil inteiro. Isso desafogaria todos os municípios. Todos os municípios desafogariam isso. Isso foi uma pauta que nós conversamos ontem à noite. Existe, no seu ponto de vista, alguém realmente capacitado, alguém na política, o senhor não precisa, se não quiser falar nomes, mas existe alguém na política ou em qualquer lugar assim que tenha capacidade de verdade de guiar esse país? Eu faço parte hoje de uma Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos do Brasil. Eu sou o jurídico nacional deles e fui convidado para assumir a vice-presidência. Estamos em trâmite de ata e de posse. O que eu falo para você? Eu escutei da minha mãe, acho que há uns 20, 30 anos atrás, dizendo, tem tanto brasileiro inteligente, tem tanto brasileiro esforçado, tem tanto brasileiro honesto. Todos esses deviam começar como vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais, senadores, primeiro escalão de ministros, presidente da República, vice-presidente da República. Eu sou a favor da cultura. Então eu penso assim, olha, um lixeiro tem que fazer uma prova. Acho que um vereador também deveria ter, não menosprezando ninguém. Isso é uma qualidade profissional. Eu não vou ser operado por uma pessoa que não fez medicina. Você não vai tratar do dente. Então eu entendo, a pessoa, se ela foi eleita e de repente tem um primário, eu penso que ela devia estudar muito. Eu admiro muito as escolas que tem do PSDB, do MDB, que é o Ulisses Guimarães. Então hoje os partidos políticos têm uma coisa bonita. Eles dão cursos de graça, treinamento, capacitação para todos os vereadores. Eu penso que os vereadores tinham que focar nisso. Porque o vereador é a base de tudo. As pessoas olham muito para a presidência da República. Não. O cara que te ajuda é o seu vereador do seu bairro, é aquele que manda asfaltar a sua rua, é aquele que manda resolver a parte do posto de saúde que falta um remédio. O vereador é aquele que fiscaliza a gestão pública. Eu penso que o problema do Brasil não vem da presidência da República. Não vem. Isso vem já da base. E as coisas boas também que acontecem vêm muito da base. Você pega bons prefeitos, as cidades ficam maravilhosas. Eu hoje em São Paulo, eu admiro o trabalho do Ricardo, independente de partido. Eu vejo que ele tem comprometimento com o desenvolvimento da cidade. Nosso governador, eu vejo que ele tem comprometimento, eu vejo ele justificando as atitudes que ele faz. Eu penso que esse exemplo tinha que ser nacional. Todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, justificando as suas atitudes. Olha, estou consertando, estou ajudando, estou fazendo. Hoje eu moro na cidade de Suzano, eu vejo o prefeito muito comprometido, Pedro Ishi. Eu vejo ele assim, um rapaz novo, jovem, mas de muito futuro brilhante. Por que um grande futuro? Ontem eu vi no Instagram, teve um fato muito triste na cidade, ele empenhado com o comandante da rota, um coronel, era do choque, ele estava com o delegado, com o secretário da guarda municipal, que vai virar polícia municipal, talvez no Brasil inteiro. A normativa agora vai virar poder e polícia para as guardas municipais. Eu sou muito a favor disso. Tem que treinar mesmo a guarda municipal e dar um suporte. Eu penso que toda ajuda é bem-vinda. O smartphone, o Smart Sampa de São Paulo, de reconhecimento facial, eu acho que tinha que ser nível nacional. Acho que todas as prefeituras tinham que colocar aquele que reconhece a face de quem tem um problema, foragido da justiça, aquele da saidinha que não voltou, aquele que está com problema e está se escondendo. Então, hoje o sistema de captura de pessoas que fizeram coisas erradas e tem que pagar por isso, eu entendo que é necessário.
E o termo, assim, a pessoa é reeducando quando está preso, né? Então, o sistema carcerário, eu entendo que todo mundo devia trabalhar, ocupar a mente da pessoa, dar uma profissão, fazer uma faculdade por videoconferência. Eu acho que o Estado tinha que maciçamente, no SAP, que é o Sistema de Administração Penitenciária, fazer um trabalho de educação do preso. Preso, olha, você está aqui, infelizmente, vamos pôr você para trabalhar. Quer costurar bola, quer fazer alguma coisa, quer dar aula de música, pode ser música, não quero pegar no pesado, sei lá o quê, eu sou músico, eu sou artista. Então, fazer essas pessoas realmente voltarem a ter valores, ter fé, acreditar em Deus, a fazer o bem para o próximo. Eu penso assim, a Bíblia poderia ser resumida a um único mandamento: fazer bem ao próximo. Se resumisse só esse mandamento, eu entendo que o mundo melhoraria aí 80%, 90%, 100%. Agora, interessante isso que o senhor está falando, mas voltando um pouquinho ao assunto da advocacia, né? Quais são as maiores dificuldades que o senhor enfrenta quando pega uma causa em suas mãos? Ansiedade do cliente. O cliente, ele está muito ansioso, ele está fragilizado, ele está delicado, então ele merece carinho, ele merece atenção, ele merece uma situação de conforto. O senhor vira até um psicólogo, né? Isso que eu ia completar. Muitos clientes, e eu gostaria de ter a liberdade que às vezes a gente não tem, para ele não se ofender, ele deveria passar num psicólogo. Clientes que ligam, ficam 14 minutos no telefone. Outro dia eu peguei meu WhatsApp, tinha lá acho que 8 mensagens, se eu somasse as 8, dava uns 45 minutos. A gente não consegue escutar. A gente acaba ligando para o cliente de volta e falando: me perdoe, não consegui ouvir as mensagens, vamos conversar um pouco. Então hoje, a maior dificuldade do advogado é a gestão emocional do cliente. Ele está muito comprometido emocionalmente. E com razão, às vezes tem um filho preso, às vezes tem um despejo, às vezes a falência na empresa, uma ação trabalhista penhorando a conta do banco. Então, a vulnerabilidade é muito grande. Então, a segurança que a pessoa não tem, ela perde. É que você nunca pega alguém calmo, né? É sempre alguém Não. desesperado. Não, e geralmente eu nunca sou o primeiro advogado. Eu sou o segundo. A pessoa vem reclamando do problema, reclamando da vida e reclamando do advogado. Agora, nessa questão de advogado, existe também aquela questão de tipo assim, como que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo de podcast, para o senhor entender. Tipo assim, quem falam mal desse podcast por causa do outro. E aí é um tentando derrubar o outro. Exemplo. Na questão de advocacia, tem isso também? Tipo, aquele advogado não fala com aquele, porque um cliente que estava lá veio para cá. Já aconteceu? Nesse ponto, o código de ética da OAB é muito bom. É uma coisa que funciona. Então eu mesmo não critico nenhum advogado, porque é a postura dele. Eu tenho um trabalho diferenciado, eu trabalho diferente, eu gosto de conversar com o juiz, eu gosto de conversar com o promotor, eu gosto de ir no fórum, eu gosto de fazer audiência, eu gosto de fazer tribunal do júri, eu gosto de explanar, eu gosto de fazer sustentação oral. A sustentação oral no processo é facultativo, mas é bom você ir. Tem advogado que não vai. Tem que dar esperança para o cliente. Acho que você tem que brigar até o último minuto. E se perder, perder com honra, perder com glória. Fala, eu tinha 10 possibilidades de te ajudar. Fiz as 10. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu admiro o ministro Zanin profissionalmente, pela insistência dos recursos que ele protocolou. Sim. Com a esperança de uma absolvição ou de uma anulação de um processo ou de uma falha processual. Ele pesquisou, bateu, até ele conseguir uma tese de uma falha processual. Então, o que acontece? Você não pode desistir. É igual a uma vida. O médico tem que tentar de tudo para salvar a vida. O advogado tem que ter esse mesmo exemplo. Eu não posso desistir da causa. Olha, eu não acredito mais. Não, tem que ir até o último minuto falar: excelência,
Tente enxergar por aqui. Então, voltando à sua pergunta, você falou de um podcast, do outro, assim, eu penso assim que a concorrência de mercado é muito grande. Nos bastidores, com certeza, um advogado deve falar muito mal do outro. Eu, por princípio, não uso essa tática. Eu uso os cases de sucesso. Olha, eu fiz júri para tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu pergunto para o cliente, qual região que você é? O cliente fala, eu sou de tal região. Olha, eu advoguei para fulano, ciclano, beltrano. Isso previamente os clientes me autorizarem a falar. Porque pelo sigilo da profissão e da ética, nós não podemos estar fazendo divulgação, outdoor. Então, eu penso que até o código de ética tem que mudar um pouquinho depois da parte do Instagram, do Facebook, do Telegram, como que é, não é? Porque hoje a legislação ela não tem punido advogado por isso. E eu acredito que está certo, porque é a liberdade. A nossa casa tem que ter a liberdade. E eu queria fazer um pedido também para a grande OAB do Brasil ser uma entidade democrática. Hoje não existe eleição para presidente da OAB. É como se fosse no tempo do regime militar, são distritais que elegem o presidente nacional. É tipo umas 5, 10 pessoas assim que elegem? Não, por exemplo, são tipo a eleição dos Estados Unidos. São condados que espaços, seções, subseções que vão sendo eleitas. É bacana a eleição do nosso presidente da OAB, nosso presidente em Suzano, Fabrício, é um querido. Esses dias eu fiquei muito feliz, eu recebi uma ligação da OAB. A pessoa se apresentou e falou, doutor Mauro, eu sou fulano de tal, eu me coloco à disposição do senhor, o senhor gosta de receber mensagem por WhatsApp, e-mail, tem outro meio de comunicação, nós temos eventos assim, 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 eu gostaria de ser o seu elo de comunicação com a OAB. Eu nunca vi isso em 30 e poucos anos, eu só tenho a elogiar o grande presidente da nossa OAB de Suzano, doutor Fabrício, porque é uma atitude honrosa. Nunca recebi uma ligação da OAB nesse nível, porque tem pessoas que estão acostumadas com e-mail, pessoal mais idade, o jovem já quer um Telegram, o meia-idade já prefere um WhatsApp, Sim. E alguns preferem até o telefone fixo. Eu ainda tenho um telefone fixo no escritório, se vocês me ligarem, se eu não atender no celular, liga no fixo que eu estou lá. Doutor, o senhor acha que a legislação precisa ser reformada? Precisa ser modernizada. O criminal, principalmente, vem do Código de Napoleão, o processo civil, penso que tem que evoluir, a parte de mídia, eu acho que tem que ser intocável, tem que ter uma legislação que é proibido proibir. Tem que ser totalmente livre, que é o pilar da democracia, já repeti isso, e eu penso assim, que todo mundo dá para melhorar. Se você pegar o Código Trabalhista, dá para melhorar, se você pegar o Código Tributário Nacional, estão tentando melhorar. Eu penso que vale a pena só pelo fato de tentar melhorar. Muita gente critica, o código vai ficar bom, vai ficar ruim. Pessoal, está tentando melhorar. Se vai ficar ruim, faz um estudo técnico, pega um contador, faz um laudo, faz um ato público explicando, olha, aqui está ruim por causa disso, por causa daquilo. Eu penso que o desenvolvimento do país é uma carga tributária. Eu fiquei assim surpreso em saber que Dubai você pode ir num caixa eletrônico e sacar 30 mil dólares. Você pode sacar 150 mil reais. Imagina se no Brasil você pudesse sacar 150 mil reais sem o governo te perguntar nada. Traria mais investimento. E diz que você pode movimentar no banco 800 mil dólares sem o governo te perguntar. Então isso eu acho que traz movimento de dinheiro, movimento de capital, traz desenvolvimento. Se Dubai tem essa filosofia, por que a gente não procura o que está dando certo? Quando eu era criança eu aprendi uma frase assim, não vamos tentar inventar a roda, ela já está pronta, vamos copiar de quem está funcionando. Vamos pegar o sistema tributário aí de 12 países, não é minha área, não entendo, vamos pegar o tributário de 12 países e vamos ver, estudar. Quando você falou de capacitação, eu penso que ministro da República teria que ser totalmente técnico. Secretários municipais, totalmente técnico. Eu sou totalmente contra a pessoa não ter capacidade para exercer o cargo. A gente coloca assim, então, a pessoa não é médico, você vai deixar de operar? Não. Isso aí é... Eu acho que assim, o problema maior, doutor, e eu ia te perguntar isso, é que
a gente paga muita taxa, né? O problema do Brasil existe bitributação, Porque- tributação, 4 vezes o mesmo produto. Porque vamos lá, o senhor falou aqui, desculpa até te interromper, mas lá em Dubai o cara pode ir lá pegar $30 mil No caixa eletrônico. no caixa eletrônico. Aqui, se você vai sacar $150 mil, quanto que você vai pagar para poder sacar esse dinheiro? Se for num caixa eletrônico, bastante. Que acho que Para é limitado poder pro caixa. pegar o dinheiro, que é seu. Isso. Então o dinheiro não é meu. Hoje eu vou falar uma coisa para você. Eu entendo que o sistema financeiro bancário, com os bancos, as fintechs, os bancos digitais, melhorou demais. Eu penso que o Pix modernizou o Brasil assim muitos anos. Muitos anos. Hoje, eu estava com um engenheiro hoje, o Luiz. Agradeço a amizade do Luiz. O Luiz é um grande engenheiro, está fazendo alguns trabalhos no escritório. Quando o Oscar Niemeyer veio a óbito, infelizmente, ele deu sequência nas obras do Oscar Niemeyer. Então, uma pessoa de nome, hoje encontrei com ele no Guarujá, fizemos alguns trabalhos, algumas reuniões, estivemos juntos no final de semana. Ele falou para mim que ele tinha obra no Rio de Janeiro, e que no Rio de Janeiro pagava-se com caravan na época, acho que em 1970, por aí, esses anos assim, eu não me lembro, ele me contou isso hoje no café da manhã. E aí ele falando assim para mim, doutor Mauro, eu pagava o pessoal tudo em dinheiro em obra. Aí um dia eu tinha muito empregado, eu tive que chamar carro forte para pagar. Aí um dia assaltaram, até dando tiro lá e levaram embora o dinheiro. Aí eu falei, hoje você senta da sua casa, não precisa nem ir na obra, paga todo mundo com Pix. Não tem burocracia, a pessoa abre conta na casa dela. Então, eu entendo que o Pix hoje é uma evolução muito grande e eu penso que dá para fazer evolução em todos os segmentos, sem exceção. Saúde, legislação, tecnologia, tudo. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, já já a gente continua. Um anúncio aqui rapidamente, você que deseja participar do Trendcast aqui, nós somos fãs da sua história e queremos ouvir a sua história. Então, você que deseja participar, tá bem o número de contato aqui embaixo da Trend Assessoria, entre em contato conosco ou aponte a câmera do seu smartphone aqui para o QR Code que está no canto superior da tela para que você venha participar. Você também que deseja produzir o seu podcast, produzir a sua imagem, fazer um talk show, fazer um programa no estilo de televisão, aqui nos Estúdios Trend você pode realizar todos os seus projetos, tirar do papel e realizar os seus projetos. Entre em contato também aqui com a Trend Assessoria, você que deseja produzir nas Estúdios Trend. Talvez você tenha um sonho, tenha um projeto e já tentou em diversos lugares e não deu certo. Mas aqui conosco, nas Estúdios Trend, o negócio vai acontecer. Então, entre em contato conosco, tá bom? Voltando ao assunto, doutor, existiu alguma vez, né, ou às vezes pode ocorrer essa situação de você pegar uma causa e dizer não? Muitas vezes. E o que te faz, o que você vê, o que o senhor vê na causa que faz te dizer não? O maior juízo da gente é a própria consciência. Então, quando a consciência não é a favor, não consigo. Eu tive um caso que apareceu na televisão, de uma criança que faleceu, não vou dar detalhes maiores assim, e um parente estava envolvido, eu não me senti confortável nem de tentar defender o parente. Eu acho que a gente tem muito princípio moral, princípio religioso, princípio ético, que tem casos que a gente não pega. Eu tenho um conselho no escritório, esses dias veio um caso muito grande, eu reuni o pessoal, aí o pessoal começou a estudar o caso e falou, doutor, não dá para pegar esse cliente, não dá. E é gente de repercussão nacional, por causa que não é compatível com a bandeira que nós defendemos, que é a justiça. É porque eu acho que essa questão de advogado criminal, as pessoas, elas julgam muito, né? Eu queria dar um adendo, então. Nós trabalhamos muito de assistente de promotoria. Então,
Se você tem um problema, um rapaz bateu na esposa, nós vamos tentar pôr ele na cadeia. Um caso de molestar criança, nós conseguimos pôr 24 anos de prisão uma pessoa por molestar criança. Então, o advogado tem um trabalho assim fulminante de assistente de acusação. Tem muitos advogados e muitas pessoas que jamais trabalharam ou ouviram falar nisso. Lá no escritório eu tenho muito serviço de assistente de acusação. Nós damos assistência à promotoria para poder condenar a pessoa. Uau, isso é forte. Doutor, se uma pessoa, exemplo, uma pessoa matou a outra e vier te procurar, sendo que ela é culpada. Eu fiz um tribunal do júri aqui na Barra Funda e 2 primos brigaram com um tio e esse tio teve sequelas quase de homicídio. Então teve tribunal do júri, apenas casos que vão com perigo à vida, risco à vida, eles vão para o tribunal do júri, eles saem da esfera normal e vão para o plenário do júri. O que são os crimes mais graves, né? Crimes atentados contra a vida. O bem maior da gente é a vida, em segundo grau, a liberdade. Sim. Então, o que acontece? Esses crimes assim de maiores gravidades, que é o veículo maior da vida da gente, a própria vida, o maior bem que a gente tem, nós refletimos muito se cabe a defesa ou não. Nesse caso em concreto, eu ouvi comentários que a pessoa perdeu a cabeça, pegou uma arma branca lá, porque mexeu com uma criança de 4 anos de idade. Não justifica você agredir ninguém. Justifica, agrediu, bate uma foto, chama a polícia, a pessoa é presa em flagrante, não, mas a pessoa cometeu um erro e tem direito à defesa, então nós defendemos. Eu vou fazer um tribunal do júri agora, na cidade de Bertioga, esse mês nosso aqui de abril agora, e a pessoa está acusada e eu acredito que ela é inocente. Então eu vou tentar com muita paixão a profissão, tentar fazer justiça do meu entendimento. O advogado, principalmente o senhor acredita que ele tem aquele sexto sentido? De bater o olho assim e falar, esse cara é culpado, não, esse cara é inocente. Não tão assim, é muito complexo, né? Porque às vezes uma pessoa fala muito bem, está muito bem vestida e ela é a culpada. Às vezes outra pessoa é humilde, tem toda uma aparência de repente de culpada e ela é inocente. A gente consegue filtrar no meio de um processo, com prova, com apoio do promotor, apoio das perguntas do juiz, são todas muito inteligentes. Eu admiro demais a carreira de magistrado, são pessoas assim totalmente qualificadas. Eu penso que no Brasil qualificaram demais os concursos públicos para a magistratura. Os promotores têm trabalhado muito bem. Eu penso que a justiça de primeiro grau funciona. Agora nós já estamos encaminhando para encerrar esse episódio, mas eu acho que uma pergunta que dá mais para o senhor que pegou tantos casos, né? Tantas coisas o senhor já viu, e uma coisa que é muito debatido nos dias de hoje é a questão do porte de arma. Qual que é a sua opinião sobre isso? O senhor acha que o cidadão de bem realmente ele tem esse direito? Ou é algo que vai aumentar ainda mais a questão de assassinato, essas coisas? Eu entendo que deve ser bem flexível o porte de arma. Vou dar um exemplo. Você mora numa fazenda, numa área retirada, num estado que não seja de São Paulo, é muito grande. A pessoa tem que ter uma arma. Pode aparecer uma onça, um leão, um bandido. Então, como você vai criar uma família, de repente você, a esposa e 3 crianças pequenas, e entra uma pessoa com uma faca e rouba a sua casa. Saqueia você, abusa da esposa. Então eu penso que o direito à propriedade, todo a rural tem o direito de ter uma arma. Todo rural tem que ter. Vamos trazer isso para a área da cidade. Eu penso que o porte dentro de casa acho que tem que ser permitido.
O senhor teria? Eu teria dentro de casa. Hoje não tenho mais. Quando eu fui novo, comprei arma de fogo. Minha mãe, com o passar do tempo, acho que deu na OAB ou na igreja, devolveu. Deu para o Estado a arma. Então eu não comprei mais. Graças a Deus, nunca mais andei armado. Hoje a arma que eu tenho é Deus e a minha palavra. Forte. Agora, qual dos 3 que o senhor mais gosta? Ser advogado empresarial, civil ou criminal? O civil, vamos deixar em último lugar. Existe muita briga de marido e mulher, é muito desgastante. Nossa, isso daí deve Eles ser um precisam saco. mais de um psicólogo, entendeu? Eu vou brincar um pouco com um psiquiatra para lidar com a situação. Eu não sou psiquiatra. Não, eu vou até fazer um comentário assim. Tem pessoas assim, pessoal, você que vai falar com o advogado, ajuda o advogado. Você vai, eu vou me separar do meu marido por isso. Eu tento a reconciliação. Tenta de novo, perdoa, tenta conciliar, consertar a estrada de novo. Aí a pessoa quer falar assim, não, eu tô com 70 anos hoje, vou separar, mas eu conheci minha mulher com 15, quer contar o que fez com 15, 16, 17 anos. Se deixar, a pessoa quer contar um livro. Não vai falar até assim, chegar no fato. Assim, vamos falar só os últimos 3 minutos? O que ele vai contar? Eu pedi frango, ela não fez. Então, a pessoa, ela sente a carência de contar uma história muito longa. O advogado por educação a gente ouve, mas é irrelevante, a gente quer uma coisa mais direcionada. Hoje o cliente eu tenho feito ao contrário no atendimento. Fala, vamos inverter? Em vez de você me contar a história, eu posso te perguntar tecnicamente aquilo? Como se fosse um médico. Dói aqui, dói ali, me fala para mim. Então hoje eu inverto a entrevista. Em vez de o cliente falar, quem fala sou eu. Nossa, a melhor estratégia que o senhor fez. Aí você falou da área civil, vamos deixar ela de cantinho. É o último, tá em terceiro. Terceiro. A área empresarial, ela é muito bonita, ela é muito satisfatória, ela é muito boa. Como dizia Abílio Diniz, um bom contrato, com todas as cláusulas bem definidas, você não usa a justiça. Você discute no próprio contrato. Então, se todo contrato for muito, muito bem redigido, você vai ajudar não ter nenhuma demanda judicial. Então, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer aquilo, vai acontecer isso. Se você definir o contrato 100%, não tem necessidade de justiça, porque ali vai estar definido, olha, se você não entregar em 2 dias, você tem uma multa de R$2. Está ali já definido. Isso. Então, um contrato hiper bem definido, não se briga na justiça, se briga no próprio contrato. Eu era um fã do Abílio, ainda sou acho que um empresário de ponta no Brasil. Eu penso que pessoas que não Abílio Diniz que deviam ser presidente da República. Então, se você me perguntou naquela hora, eu aproveito para responder agora, o perfil de gestor. Eu tive assistindo o Ravi Sani com Roberto Justus semana passada, tive a honra de estar presente com eles. O Roberto Justus tem um modelo de perfil muito bacana de gestão. Então, eu penso, imagina ele como ministro do desenvolvimento. Ele podendo desenvolver tudo no país, em todas as esferas, sem partido, ideologia, sem lado de cá, lado de lá, mas desenvolvendo para o brasileiro. Porque, no fundo, eu acho uma coisa bonita. O brasileiro devia ter Copa do Mundo todo mês, porque aí fica todo mundo junto. Todo mundo lá vendo a bandeira, todo mundo gritando gol. Podia todo mês falar, esse mês vai ter Copa do Mundo todo dia 1º, começando pelo dia 1º de abril, que não é mentira que é meu aniversário. E o mundo do direito penal, ele é muito envolvente. Você fazer justiça imagina agressão contra a mulher. Isso não deve existir. Eu penso que as guardas municipais podiam montar um sistema de inteligência, um mutirão nacional e falar, no Brasil, homem não bate mais em mulher. E vai preso todo mundo. Fazer um banco de dados nacional, os direitos humanos podia pôr isso para funcionar. Direitos humanos tem muita crítica, defende a mulher, defende a criança, defende o idoso, fala, olha, essas 3 pautas não tem mais no Brasil, não vão bater em criança, nem mulher, nem idoso. Toda a guarda municipal vai ter um sistema de inteligência unificado no Brasil, quem bater vai ter sua consequência. Então, o direito penal, você vai defender essa mulher como? Acusando, pedindo medida protetiva, o cara não pode chegar a 100 metros, 200, 300 a pessoa. Então, você vai pedir a cadeia dessa pessoa. Eu tenho casos meus hoje que eu peço a cadeia de quem bateu na mulher.
E vou com força, porque é a justiça. A pessoa não pode repetir isso. No mínimo, no mínimo, no mínimo, ficar lá 1 mês, 2, ter uma medida protetiva, eu acho que tem que pagar. É imperdoável você fazer agressão a idoso, criança e mulher. É uma pauta assim que eu penso que o Brasil tinha que banir isso. Pegar os apoios das igrejas e tudo e banir essa informação. E o direito criminal, quando se molesta uma criança, alguma coisa, você pedir a prisão de alguém que cumpra aquilo, às vezes o Estado não tem tempo para ter provas sobre isso. Então vamos ajudar o Estado, vamos ser acusador também, porque a visão que as pessoas têm é só quem defende bandido. Não. Você defende um pai de família, você defende muita gente que está interpretado pela polícia ou pela justiça como um delito criminal, e não é. A interpretação, que é um ato discricionário do agente, ela é muito subjetiva. Então, às vezes, o que é crime para um, para outro não é. Eu entendo que crime de mídia não existe. Existe nem fake news. Se você fez uma mentira, que é o nome fake news, você vai pagar por ela. Você vai ser processado e pagar. Então, a liberdade tem que existir. E o tribunal do júri é uma coisa assim muito envolvente, porque ali você busca a verdade. E para finalizar, o direito civil, a verdade é formal. É a formalidade de um documento que você assinou, o outro assinou, vale aquilo lá. O direito penal, ele é um direito real, não um direito formal. A realidade, ela supra a formalidade. Então, quando você tem uma questão civil, que existe um criminal no meio, o processo criminal suspende o processo civil. Por quê? A verdade, ela é real. O juiz quer saber da verdade mesmo. Não é aquele papel que está assinado. Ele quer saber tipo, olhar nos olhos da pessoa. Os fatos reais que aconteceram. Então, existe no direito europeu a boa-fé objetiva, que seria o bom senso, o consenso. Eu penso que isso tem que ser aplicado no Brasil. Eu estou fazendo 7 cursos agora de direito que engloba muita coisa. Até uma parte dele é do Ives Ganda Martins, que é um jurista maravilhoso. Infelizmente foi processado, entendo, erroneamente pelo Brasil. Ele foi processado pelo Brasil, ele foi injustiçado pela OAB. Por quê? Pode falar o porquê? Eu não acompanhei o caso de perto, eu tenho trabalhado muito, eu vi por relance assim, é por falar alguma coisa contra, eu entendo uma censura. Tá, entendi. Eu entendo censura. Então, acho que ele se pronunciou a favor de alguma coisa ou contra alguma coisa, e aí representaram ele até na OAB. Uma pessoa, acho que ele tem mais de 80 anos, eu não tenho ele assim. já é um ancião. Eu penso né? assim que ele é um ídolo, gente. Ele é uma pessoa que tem que ser aplaudida de pé. Ele é uma pessoa que tem que ser valorizada. É um exemplo de ser humano. Eu vejo um exemplo de pai, um exemplo de avô, um exemplo. Eu tive algumas oportunidades de estar junto com ele. O que eu sei dele é quando eu estive junto com ele. Eu não li nada de livro, nem de internet. Mas o pouco que eu conheci, ou muito que eu conheci, é uma pessoa maravilhosa. Mas é interessante, né, doutor? Eu vou falar em códigos aqui, né, que também a gente tem que tomar cuidado, infelizmente. Mas é interessante, né? Processam ele, ele deve ter quase 90 anos, vamos colocar assim? Deve ter mais de 80, com certeza. Mais de 80? Aí tem um fulano aí que só porque fez uma idade aí não responde mais pelos seus atos, né? Eu penso assim, a menor idade no Brasil devia ser igual aos Estados Unidos. Uma criança de 5 anos pegou um fuzil, atirou em alguém, vai responder por aquilo numa pena quantitativa daquilo. Então, acho que a palavra menoridade ou maioridade tinha que acabar. Você fez uma coisa errada, você vai responder de acordo com aquilo. Mas pelo que o senhor está falando, e até que aconteceu com o Ives Gandara, não seria uma coisa de tipo assim, parece que as pessoas que têm o poder escolhem. O que acontece? No meu ponto de vista é isso. Conheça um homem, dê o poder a ele. Não é isso? Então eu entendo que as pessoas que entram no poder até entram com boa intenção. O que, no meu ver, elas se perdem. Elas se embriagam pelo poder. Elas se perdem. Então, a gente vê muitas pessoas assim maravilhosas que entraram de um jeito, daqui a pouco uma coisa chamada ganância, uma coisa chamada poder, inveja,
subir em cima de alguém. Isso daí, infelizmente, o ser humano, eu acho que precisa de mais de Deus no coração. Eu acho que a política fosse pautada nos princípios de uma coisa chamada Bíblia, o Brasil seria o número 1 do mundo, porque os alimentos saem daqui, a nossa terra é maravilhosa, tudo aqui que se planta frutífera. É verdade. Agora, doutor, para nós encerrarmos, eu acredito que existe o advogado, doutor Mauro, e existe o Mauro, né? E eu acredito que você precisa ter um equilíbrio. Porque eu fico imaginando assim, o senhor pegando um papel como advogado e vendo que um homem molestou a criança. O Mauro, em si, não sei, talvez, eu vou falar de mim, vamos supor, se eu fosse advogado, o Pedro ia querer fazer justiça até com as próprias mãos. Não, só para te explicar, exemplo. O Pedro em si, o Pedro homem, quando olha um homem abusando de uma criança, iria até querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas se eu fosse advogado, eu teria que ver com outros olhos. Então eu teria que ter um equilíbrio. Aí a minha pergunta para o senhor é, quando o senhor pega essas causas, sendo, vamos colocar, as mais terríveis, né? Como que o senhor faz para ter o equilíbrio entre o advogado e o Mauro? O Mauro, advogado, é totalmente contra a violência. E o Mauro, advogado, também. O Mauro, pessoa, também é. Então, o meu princípio é não violência. Nos Estados Unidos, don't touch. Lá é proibido se encostar nas pessoas. Don't touch. Então, o que acontece? Eu sou totalmente contra o uso da violência. Eu acho uma barbaridade as guerras que tem no mundo. Eu acho umas barbaridades qualquer latricidade. Eu acho uma barbaridade dar um tiro numa pessoa por causa de um celular. Eu acho isso assim, pior do que a lei dos homens é de Deus. Uhum. Porque o próprio termo diz, são bárbaros. A violência ela não é justificada em nenhum lugar do mundo. Um leão não morde o outro, a não ser por uma questão de liderança. Um animal não mata, um macaco não mata o outro. O homem devia respeitar. Eu sou totalmente contra a violência, a agressão, o uso de armas, o crime de sangue. Eu sou muito... Isso me choca. Isso eu acho que falta um pouco de berço, um pouco de educação, um pouco de cultura, fé, Deus, moral. Se você fazer uma criança com esses princípios, ela não vai dar um tiro em ninguém. Você teria coragem de dar um tiro em alguém? Não teria, eu não teria. Então o que acontece? Isso é uma questão, eu penso, da criança. Eu tenho visto muita coisa tem que ser à base da ciência. Quando a pessoa fala, minha opinião é isso, aquilo outro. Pessoal, vamos parar de dar opinião. Vamos ser técnico. Eu dou uma opinião que um carro elétrico é melhor que o outro. Não. Pega um engenheiro e faz um estudo. Eu dou uma opinião que essa caneca branca faz mais sucesso. Você falou para mim, doutor Mauro. Eu a vida inteira fui chamado pelos meus amigos de Maurinho. Fui chamado de Mauro César. Aí uma fase da minha vida eu saí candidato a deputado estadual pelo querido e amado MDB, apoiando o querido e amado Baleia Rossi. Mudaram meu nome, Dr. Mauro. É um tempo de grandes nomes, de título. Então é questão de marketing. Então hoje a pessoa tem que ser humilde e escutar quem sabe. O meu próprio nome na política ficou Dr. Mauro por uma questão de marketing. Então o que acontece? Você tem que ouvir quem sabe. Você vai se vestir como? Eu vou vir aqui hoje com a camisa regata, uma bermuda. É questão de respeito com o programa, com você mesmo, o entrevistador. Agradecer a qualidade das entrevistas, né? Da entrevista toda. Então, você não pode ser violento. E não tem que ter exceção. Eu sou um adepto e dou um conselho a todos desde novo. Eu admiro a Polícia Militar,
Meu avô, oficial do Exército, minha mãe ainda é pensionista federal do Exército, meu irmão reformou como coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com muita honra. E você viu alguma coisa errada? Liga o 90, funciona, gente. Funciona. Viu alguém apanhando na rua? Liga o 90. Viu alguma coisa? Liga o 90, funciona. A Polícia de São Paulo tem um secretário Derrite hoje, um grande, competente secretário. Você percebe que a pessoa está ali com garra que quer fazer. Então hoje, não vamos só criticar político, não. Tem muita gente maravilhosa na política. Gilberto Nascimento, um grande líder espiritual, hoje é presidente da Frente Parlamentar no Congresso Nacional. É um amado, é um querido, é um doce. Então tem hoje muitas pessoas boas. Vocês podem acreditar, eu vou muito a Brasília, vou ficar em Brasília do dia 8 agora de abril até o dia 15, mais ou menos. Tem várias agendas lá. Tem muita gente boa lá, gente. Tem muita gente boa. Às vezes o sistema não permite que você dê muitas mudanças, muitas autoridades. A máquina, às vezes, é travada, falta. Por exemplo, hoje, tudo que arrecada um município, geralmente 80% vai para salário. Sobra pouco para outras coisas. Falando de municípios pequenos. Então, eu não sou especialista nessa área de finança, mas eu sou da opinião que cada área tem que ter o seu técnico. Você vai construir uma ponte, só o engenheiro, gente. Você vai fazer uma gestão pública, eu acho que só uma pessoa de administração pública, com estudo, é capaz de fazer um ótimo trabalho. Top. Uma salva de palmas para esse episódio. Doutor Mauro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ficamos eu que agradeço. Muito felizes, viu? Quais são as suas redes sociais? Sou Dr. Mauro, meu Instagram. Meu WhatsApp é 11 9 8199 1000. E hoje estamos inaugurando o nosso LinkedIn, que vai, se me permitir colocar aqui, e o nosso Ramos de Almeida Advogados Associados, inaugurando os dois hoje, dia 1º de abril, dia do meu aniversário, e meu maior presente foi estar aqui hoje com vocês. Que legal, que isso. A gente que se sente honrado pela sua presença. Obrigado mais uma vez. Feliz aniversário, parabéns. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde e discernimento para seguir essa carreira e que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos ainda. Agradeço, recebo, fico muito honrado de estar aqui, que esse podcast seja um veículo de comunicação, de informação, de palavra da verdade, da palavra de fé, de esperança, de crescimento, de desenvolvimento, Amém. De valorização do ser humano. Amém. E esse novo ciclo que eu começo hoje, espero ser muito abraçado o ano inteiro, muitos presentes. Recebo todos. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Pessoal, Amém. Então se inscreva aí, tá bom? Siga a gente nas redes sociais. Trendcast Oficial no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Eu quero colocar uma meta para esse episódio de 1000 likes. 1000 likes. Se bater 1000 likes, vai ter que ter parte 2. Muito obrigado e aceito. Amém? Então, pessoal, uma meta de 1000 likes. Se inscreva, ativa o sininho e até a próxima entrevista. Se Deus assim quiser. Até a próxima. Doutor, Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Viu mais uma vez. Cumprimentar o senhor aqui. Deus te abençoe. Obrigado. Gente, beijo. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.